Olá, bom dia. Obrigada, Caulérico, por ter aceito o nosso convite para estar aqui comentando o nosso livro. E obrigada à audiência. Como disse Ralph, na verdade, esse livro nasce de uma maneira assim, muito, enfim, espontânea, né? A partir de uma conversa que nós começamos a ter, né? Nos nossos pequenos encontros acadêmicos, discutindo alguns textos que apontavam para interesses comuns, meu, dele, da Gisele Ferreira, colega nossa, no departamento de organização, e de Magda Piscatola, que na época era também professora do departamento e, como Ralph disse, está hoje como atuante, como colaboradora. Né? Então, eu vou apresentar a minha parte, né? O livro chama-se Deseducando a Educação, Mentes, Materialidades e Metáforas, quer dizer, cada um desses nomes dá nome a uma seção do livro, né? A uma parte do livro, e a minha parte é justamente a seção Materialidades, e aí eu vou falar um pouquinho, porque né, que eu optei por esse caminho, da onde eu venho também, sou relativamente nova no departamento, esse é meu terceiro ano, ou quarto ano, já terceiro ano. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Só um momentinho, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Espero que sim, né? Então, a apresentação dessa segunda parte, a sessão chama-se Materialidades, mas a segunda parte chama-se A Educação como Relação, né? E aí, quer dizer, por que esse tema materialidade, né? Quer dizer, na verdade, eu escolho, quer dizer, o tema materialidade, ele é um tema que eu carrego comigo, né, desde as minhas pesquisas anteriores, mas esse tema eu vou usar aqui especificamente, no próprio campo de pesquisa da educação, a partir de dois interesses, né? Um é adentrar a própria problemática de uma antropologia da educação ou de um conhecimento produzido nessa articulação entre antropologia e educação, e, ao mesmo tempo, buscar caminhos para reconceituar o aprendizado, a aprendizagem, o aprendiz, a escola, a educação, né? Então, materialidade é assim, uma espécie de atalho, né, também, para eu adentrar essa dimensão sensível da vida social, né? E aí eu vou fazer isso problematizando e adentrando esse conhecimento da mente, dos sentidos, do corpo, né? Então, materialidade é também um atalho amplo para eu acessar essas problemáticas relativas à arte, à estética, ao artista e à criatividade, né? Mas isso tudo, quer dizer, eu não tiro do nada, né? Não foi uma escolha deliberada. Como eu vou falar um pouco ao longo dessa apresentação, num certo sentido, nós, como antropólogos, né? Então, isso é importante eu falar, eu sou antropóloga, nós somos formados no nosso próprio processo de pesquisa, né? O trabalho de campo ele tem uma dimensão fundamental, né? Ele vai colocando problemas para a gente que a gente vai respondendo, inclusive por meio de discussões conceituais. E esse tema da materialidade vem me acompanhando já há muitos anos, desde que eu começo a minha carreira como antropóloga. Eu sou originalmente economista, né? Eu me formo, minha graduação foi aqui na PUC como economista, mas depois toda a minha formação de pós-graduação é na antropologia, né? E aí eu vou fazer toda essa discussão, né? Toda a minha trajetória de pesquisa é no universo da arte urbana, pop, popular, carioca, né? Inicialmente, eu vou fazer um campo de 18 meses no baile funk e depois acompanhar um artista funk e seu coletivo, né? Na verdade, um coletivo de artistas que se articula em torno do cantor Mister Catra, falecido recentemente.
né? E com esses artistas e com esses jovens, né? Quer dizer, o que eles me mostram, né? A possibilidade de pensar a estética, né? A estética vai emergir ali não como um modelo, não como um sistema, não como uma estrutura, mas como uma potência, né? Uma força, uma agência que produz efeitos no mundo. Né? Então, essa estética ela vai ser acionada por esse artista funk para provocar, né? Para colocar diferenças em relação, para produzir conexões. Né? Então, ela é menos, quer dizer, ela diz menos respeito ao estilo e à forma, ainda que forma e estilo estejam presentes na discussão, e mais a um tipo de conhecimento. Né? Quer dizer, a estética como uma força, mas também um conhecimento que é produzido pelo corpo, pelos sentidos, pela mente. Né? Um conhecimento que está a serviço da produção de conexões. Né? Então, eu estou falando, quer dizer, também de um modo de pesquisar, né? A estética também como um caminho para a pesquisa. Isso é algo que já vem aparecendo nas minhas orientações aqui no departamento, né? Quer dizer, a partir de uma defesa, né, de que estar atento às coisas, às materialidades, às sonoridades, às visualidades, né, estar com os canais abertos, mostra um rendimento muito bacana para a pesquisa, né, e para a pesquisa em educação. Então, estou falando de um engajamento corpóreo, né, que eu mesma produzir, né, inclusive no próprio modo de produzir dados, né, e aí então eu não só observo, não só escrevo, não só registro, não só fotografo, mas também desenho, né, em campo. E claro que os desenhos depois acabam sendo mais elaborados já em casa no próprio processo de registro desses diários de campo, né. Então, quer dizer, voltando para o tema da educação, né? Quer dizer, a educação não é um tema estranho para a antropologia, né? Muito ao contrário, ela é um tema que, num certo sentido, tem uma trajetória longeva na disciplina, né? E ela teve, quer dizer, o problema da educação esteve sempre muito presente junto a esse problema do conhecer, né? E que é, na verdade, quer dizer, que, no fundo, nós estamos nos perguntando se é possível conhecer, quando a gente está indo a campo, quando a gente está tentando entender essa lógica nativa, como a gente diz, né? Tentando traduzir esse outro, ou buscando traduzir esse outro em seus próprios termos. Nós estamos o tempo inteiro nos perguntando como fazer isso, né? Como que a gente vai penetrando na mente nativa, é produzindo uma hierarquia de símbolos e significados, é decifrando os símbolos, né? E quem produz esse conhecimento, afinal, né? Que está na raiz de toda a discussão em torno da etnografia? É o antropólogo ou é o nativo? Quem detém esse conhecimento? Quem conhece? Quem sabe? Né? Então, quer dizer, o que acontece é que, no fundo, a gente sabe, né, que quem sabe, de fato, é o nosso nativo. Né, que a gente, para saber, para conhecer, a gente vai ter que se colocar numa posição hierárquica desigual, né, em relação a esse nosso interlocutor de pesquisa, né? Então, é essa sabedoria do outro que vai viabilizar a própria produção de conhecimento na antropologia, né? Onde o trabalho de campo não é apenas um rito de passagem, mas faz nascer o antropólogo e vai moldar a nossa humanidade, forjar a nossa pessoalidade, né? Tudo isso na relação com esses interlocutores em campo. Né? Então, nós passamos a pensar quer dizer, mais do que pensar com eles, pensar através deles, né? E aí, quer dizer, a gente pode dizer que a gente mais aprende com os nossos nativos do que os ensina, né? E aí, quer dizer, com tudo isso em mente que eu começo a pensar, né, em como que eu vou montar a minha sessão, né? Quais são os autores que eu vou trazer para essa minha sessão.
E aí, o primeiro capítulo, que é de Christina Torrent, que é professora emérita da University of Scotland, não, University of St. Andrews, né? Christina Torrent vai estar com a gente na parte da tarde, gravou também uma palestra, vai participar de uma conversa com a gente em torno dessa palestra de outras produções suas, muitas delas já produzidas e traduzidas para o português, algumas delas, né? Quer dizer, eu escolho traduzir a introdução do seu livro, que é Mind, Materiality and History, onde ela coloca uma pergunta que é fundamental, e que é fundamental também para a educação, né? Que é como nos tornamos quem nós somos, né? Como é que a gente se torna quem a gente é. E aí ela está ali produzindo, né, uma teoria que não é só, é uma teoria que é da pessoa, mas é uma teoria que é também da mente, né, e é uma teoria que é do corpo. Então, essa pessoa, ela vai se forjar, ela é produto da história das suas relações, né? Quer dizer, nós estamos... Então, não há um ser fixo, né? Não há uma identidade fixa, congelada no tempo, mas nós estamos o tempo inteiro, né? Sendo produto, né? Das relações que a gente produz ao longo da vida e que a gente desmantela, aquelas que a gente compõe e aquelas que a gente desfaz. Né? Isso, a gente está aí pensando com uma série de pesquisas que são conduzidas no Oceano Pacífico, que tem por tema o gênero, a pessoa e a sociedade. Então, aqui coloca-se muito em questão, né, quer dizer, é um caminho para a gente problematizar a socialização e a noção clássica de Durkheim, né, da criança como uma tábula rasa, né, que vai ser moldada pelos seus pais, pela cultura, pela sociedade. Então, a gente está pensando nas pessoas, e, claro, a gente não está fazendo isso sozinho, a gente vê isso em outras áreas e outros campos, né? A criança, a pessoa, o ser individual como agente, né? Então, por isso que eu falo que é uma teoria da pessoa, dos corpos e da materialidade. Então, as coisas e as pessoas agem, são agentes, né? Esse mundo não está nunca dado nem pronto, né? Então, a gente está aí pensando, né, a partir de uma teoria da pessoa que a concebe como compósita, né, como feita por relações. Né? A pessoa é, assim, um feixe de relações. Então, quer dizer, por que eu falo isso tudo? Eu estou aqui, quer dizer, mostrando para vocês, né, nessa apresentação e com todos os capítulos que vão vir nessa segunda sessão do livro, né, Materialidades, o enquadre, né, a partir do qual eu vou produzir uma agenda de pesquisa na educação. Né? Quer dizer, como que as questões com as quais eu já venho trabalhando há muitos anos, né? Toda essa discussão sobre estética, né? Quer dizer, por que estética? Por que, afinal, eu estou discutindo estética? Porque, na verdade, eu venho, né? Esse é o meu campo de investigação desde sempre. Né? E vai ser isso que a gente vai adensar um pouquinho mais amanhã numa roda de conversa com duas colegas da PUC Chile, que é a Marjorie Murray, que é do Departamento de Antropologia, e a Verônica Garcia Lazo, que é professora do Departamento de Educação, também da PUC Chile, e é também artista visual. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito profícua para a gente levar adiante os nossos interesses comuns nesse campo da estética e educação, né? Então, quer dizer, essa agenda de pesquisa, né, que eu coloco, ela não está tão interessada nos diferentes sistemas de conhecimento, ainda que eles sejam fundamentais, né? Quer dizer, todo o conhecimento popular que eu estou falando, né, desse universo das artes urbanas e periféricas, estéticas periféricas brasileiras, né, que vão produzir saberes outros, mas também
esse tornar-se, pensar nesse tornar-se, abordar esse tornar-se, acompanhar esse tornar-se a partir do engajamento com a materialidade no mundo, né? E do mundo, né? Um engajamento que é da mente, dos sentidos, feito por meio do corpo, né? E onde materialidade se refere a esse próprio mundo povoado por humanos e não humanos, né? Então, como eu disse ali no começo, estética dessa perspectiva não se refere a uma pura forma, ao prazer desinteressado e esvaziado de sentido ético, mas muito ao contrário, né? Refere-se a um conhecer do mundo que se faz na própria relação com esse mundo. Então, é assim, pensando na educação como relação, né? Na educação como produtora de relações e produto de relações, que eu fui pensando, né, em como montar a sessão, essa minha sessão. Então, a sessão, além da minha apresentação inicial, ela tem 6 outros capítulos. O primeiro capítulo, como eu já mencionei, é de autoria de Christina Thorne, né, que, além dos aspectos já evidenciados, o capítulo é um libelo a favor do trabalho de campo, né, o trabalho de campo intensivo, extensivo, sistemático. A Christina tem um campo de décadas nas ilhas de Fiji, né, e a gente vai vendo que cada vez, né, que a cada campo a gente só sabe que nada sabe, né, vai descobrindo que menos sabe ainda, né. Depois a gente tem 2 outros capítulos, né, que são de pesquisadoras também sediadas em universidades estrangeiras, né. Uma delas é a Marjorie Murray, que eu já mencionei, da PUC-Chile, que estará comigo amanhã, né, onde ela e um grupo de pesquisadoras vão analisar pedagogias, né, em famílias rurais Mapuche, que é o grupo indígena chileno, né, que trabalham ativamente, né, produzindo o que eles chamam de uma socialização da abolição, ou seja, como produzir crianças e seres individuais e uma pessoalidade que, ao mesmo tempo que estimula profundamente as vontades individuais, faz isso mantendo uma atenção muito forte ao coletivo, né? Eu acho que é muito interessante porque, de modo geral, a nossa tradição, principalmente nas ciências sociais, é a de pensar uma certa oposição entre indivíduo e sociedade, cultura e personalidade, individualidade e totalidade, por aí vai, né? Elas também vão chamar atenção para o lugar dos sentidos nessa produção aí nesse educar, né? Então, é uma mãe e um pai que estão mais atentos com a audição ao que a criança está fazendo e menos olhando, né? Então, é uma atenção talvez mais indireta, né? E depois a gente tem o terceiro capítulo, que é da Andrea Flores, que está sediada na Brown University, também tem uma pesquisa muito interessante com famílias de imigrantes indocumentados no Tennessee, especificamente nos Estados Unidos, e ela vai mostrar ali, quer dizer, como as irmãs um pouco mais velhas vão assumir o lugar do que seria da mãe, ou dos genitores, né? Vão ser peça fundamental para esse sucesso escolar dos irmãos pequenos, que elas chamam de filhinhos, né? Então, tanto esse capítulo como o anterior mostram um rendimento muito interessante dos estudos de parentesco para o campo da educação, como a gente vê, enfim, com outros autores também, né? E aqui uma parentalidade, né? Uma maternidade que é produzida a partir da própria performance, né? Muito menos do que prescrita pela própria reprodução ou por uma adoção, né?
Depois, a gente tem 2 capítulos de antropólogos brasileiros, do Eduardo Dulo e sua orientanda Amanda Demétrio, que são da Federal do Rio Grande do Sul, que também tem um capítulo que eu acho fascinante, que é sobre, quer dizer, no fundo é sobre o tornar-se consumidor de café, né? Quer dizer, como para você produzir um mercado de cafés especiais, você precisa produzir também um consumidor que aprende a apreciar o café por meio do engajamento dos seus sentidos. Né? Então, é uma articulação muito interessante entre educação, aprendizagem e consumo. Né? Depois a gente tem o trabalho do Guillermo Vega Sanabria, que ele é colombiano, mas já fez toda a carreira dele no Brasil, está na Federal da Bahia, onde ele vai fazer uma análise, né, de aprendizes de antropologia, né, a partir de um enquadre reflexivo, né, e colocando em foco 2 temas recorrentes na própria reflexão sobre a produção de conhecimento na antropologia, que é o lugar da experiência, né, nessa aprendizagem de se tornar antropólogo, e o caráter reflexivo, né? E ele vai fazer isso analisando dossiês produzidos por seus alunos. E, por fim, a gente fecha a sessão com um capítulo da Magda Piscétolo, né, que também já mencionei, onde ela vai, a partir do advento da pandemia da Covid-19, propor uma abordagem da sociomaterialidade, né, para pensar o lugar das tecnologias digitais na sala de aula. Então, é isso, eu fico por aqui, acho que eu consegui dar um panorama, né, e ao longo do dia a gente tem mais, e amanhã essa mesa sobre estética e educação.